Muito bem, vamos lá pessoal para mais um vídeo, para mais um conteúdo importante para você que está pesquisando, está procurando como melhorar, né, seus sintomas de ansiedade. É um problema um pouco complicado da gente gerenciar, né? Geralmente as pessoas têm seus gatilhos que desencadeiam as crises, né? E eu sou profissional de educação física, trabalho na área há um tempinho já, trabalho mais com público infantil, mas sou muito adepta aos esportes, né? Gosto muito da prática, pratico algumas, como eu já falei para vocês, e hoje a gente vai falar de algo que eu amo muito, que eu tô voltando agora, né? Por um tempo eu fiquei um pouco desmotivada, não gostava, tinha preguiça, tinha perdido o primeiro amor, né? O primeiro amor que foi pela corrida. Eu comecei, eu acho que com 17 anos a correr. Tenho dois irmãos meus que correm, um é atleta profissional, Sérgio Rodrigues, para quem não conhece, segue ele no Instagram. Ele dá algumas dicas boas, assim, tem bastante conhecimento e me motiva. Na corrida ele foi um dos meus maiores motivador, né? Se ele estiver assistindo, eu agradeço muito a ele por ser esse exemplo assim na nossa família. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre a corrida. A gente falou no vídeo passado sobre a caminhada e eu quero dizer para vocês que a corrida pode ser uma progressão da caminhada, né? Então, se você tá um pouco inseguro de começar a correr, nunca correu, que tal começar com a caminhada, né? E depois progredir um pouquinho mais e correr. Pode ser aqui, ó, numa pista. A gente tá aqui em Blumenau, né? Onde eu trabalho, tem uma pista. E tem até algumas pessoas treinando agora, né? Isso é muito, muito legal. Eu quando vejo vídeos, eu vejo pessoas treinando, isso me motiva muito. E assim, a corrida trouxe algo pra mim que eu não encontrei em outras modalidades esportivas, sabe? Porque tem algumas que eu faço, como eu já mencionei, né? Algumas que eu experimentei, que eu não cheguei a praticar. Mas a corrida, por ela ser também um esporte fácil, ela tem assim muitos adeptos hoje em dia, né? As corridas de rua, elas têm aumentado, tem um volume grande de participantes, né? Eu participei até de uma recentemente e nem sempre foi assim, né, gente? Quando eu tive assim nos meus períodos que eu tava mais frágil, eu não conseguia treinar, né? Então, com o tratamento, com a minha melhora, eu consegui voltar para a corrida. E hoje estou muito feliz, eu acho que estou 2 meses já correndo. E assim, a sensação de bem-estar que você sente depois de um treinamento de corrida, gente, eu posso dizer para vocês que é bem significativo, tá? E nem todas as modalidades que eu faço, eu assim sinto a mesma sensação da que eu sinto depois de uma corrida, né? Isso pode ser algo particular, talvez porque eu gosto muito, foi a primeira atividade. Esses tipos de exercícios contínuos, assim, são os que eu mais me adapto eu tenho uma adequação melhor. Eu não gosto muito de exercícios intervalados, de alta intensidade, baixa, essa coisa, né? Eu gosto mais de coisas constantes, de ritmos, assim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre bem-estar, então, eu já falei um pouco, né? A corrida, ela exige muito do nosso organismo, né? Diferente da caminhada. Ela exige um grupo muscular mais específico, né, uma aptidão cardiorrespiratória já mais bem preparada do que a caminhada, tá, gente? Então não vai ser no primeiro momento que você vai sair correndo. Então você precisa de uma preparação, numa modalidade antes, né? Se você pratica um outro esporte, já fica mais fácil de você correr. Agora, se você é totalmente sedentário e for começar a correr, você pode ter problemas, né, se a prática não for bem orientada, se você às vezes não passar por um médico. Então é algo que você pode começar sozinho, sim. Eu não vou falar que não, pode começar sozinho, de uma forma bem devagar, pouco tempo, pouca intensidade, e pode ser que você progrida, mas nada melhor do que uma boa orientação, tá, gente? Voltando a falar um pouquinho sobre o nosso desgaste, isso é fato, gente. Nenhum treino, nenhuma corrida vai ser fácil. Mas eu nunca vi um corredor, depois de um treino, triste ou falando que se arrependeu de ter corrido, até mesmo numa competição. Uma competição de rua, as pessoas sofrem. Às vezes a primeira competição da pessoa, ela tá lá num desgaste, num cansaço que é sofrido, né, gente? É sofrido às vezes.
você tem aquele objetivo, você quer, e é isso que te move, é o que está aqui, é o que está na nossa cabeça, né? Porque às vezes o corpo não está bem preparado para isso, né? Você está ali na tua mente superando vários bloqueios, várias coisas negativas que você foi criando, de que não consegue, de que é difícil. Então você está superando isso, teu corpo está sofrendo, mas depois da chegada, depois que você finaliza aquele teu plano, seja por tempo, seja por percurso, é uma sensação muito boa, gente. E se você for numa corrida com alguns participantes, pode ser que um atleta, pessoas que já têm um nível maior, às vezes eles têm uma frustração, às vezes eles não têm um bom rendimento, né? Às vezes eles tinham um objetivo, um tempo específico para executar aquela prova e eles não alcançaram, não conseguiram, porque também, né, cada dia é um dia, né, tem vários competidores de níveis diferentes, percursos diferentes, às vezes tem subidas, às vezes tem descidas, às vezes tá calor, às vezes tá frio, então isso influencia muito. Mas para quem é amador, para quem está buscando só qualidade de vida e superação, nunca você vai encontrar alguém que tem uma corrida e diga que se arrependeu, que não foi boa, que foi uma corrida ruim, sabe, gente? Então, experimentem. O legal da corrida é a parte social também. Nós, às vezes, a gente se isola um pouco nos nossos problemas e a gente foca, principalmente o ansioso, ele se foca naquilo, que falaram pra ele se foca no problema, ele quer resolver, ele fica pensando. E quantas vezes você vai para uma corrida, para uma prática esportiva, que você encontra outras pessoas que falam que estão ali para o mesmo propósito, que falam a mesma linguagem que você, isso é muito bom, sabe? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje a respeito da corrida. Não é só a prática, é o convívio social, é o relacionamento que tem. Às vezes participar de uma assessoria não é algo que está ao teu alcance, mas se tiver, participe, porque é legal. Você vai estar com pessoas ali, às vezes com os mesmos problemas, com os mesmos propósitos e que estão se superando, que estão em busca de novos desafios. E isso é muito legal, isso assim que me alegra muito. Eu sempre falo para os meus acompanhantes na corrida, aqueles que não correm, eu digo assim, isso não te motiva? As pessoas às vezes não gostam de corrida, ela fala assim, não, mas é legal. Né? Até o meu marido, ele pratica esportes, mas ele não gosta muito da corrida, ele vai comigo e eu vejo assim, nos olhos dele como é legal. Então, olhe melhor assim com carinho, olhe com mais carinho para essa modalidade, né? Eu penso assim que a gente tem um problema aqui às vezes de ansiedade, de falta de controle de algumas situações, mas o nosso corpo é uma máquina maravilhosa e que se a gente conseguir conectar a mente com todo o nosso corpo, a gente vai ter resultados excelentes, tá, gente? Então, busque uma orientação se precisar, caminhe, corra, mas faça com amor, faça sempre não porque outra pessoa te falou, mas experimente assim, pensando no que isso representa para você, o que isso pode representar na sua vida. Se for possível, veja outros vídeos, tem alguns vídeos motivacionais sobre corrida, sobre corredores. E eu digo assim que é um grupo muito especial, né? Cada modalidade, cada tipo de exercício na sua especificidade, né? Tem característica diferente, mas a parte social da corrida é algo muito legal mesmo. Experimente. Eu tô com um grupo de corredor, a gente não se encontra para treinar junto. Mas é legal que a gente tem um grupo que a gente se motiva. Às vezes eu não posso treinar, mas eu vi que outra pessoa treinou. E eu penso assim, não, a gente vai da forma que consegue. A gente não pode se reunir, mas um motiva o outro, né? Às vezes a gente vê que o tempo tá ruim, ninguém foi treinar, mas às vezes no final de semana um tira uma foto, manda lá, ó, hoje foi suado, mas cumpri a minha missão. Tá, gente? Vamos experimentar isso, vamos sair da nossa zona de conforto, né? Nada que é bom vem fácil, até mesmo ser saudável não é tão fácil, exige uma certa dedicação, exige um certo esforço. Então vamos olhar para a corrida com mais carinho, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta com relação à atividade física, com relação ao esporte, como começar, né? Pode me mandar comentários, perguntas. Vamos se motivar a ter uma vida diferente, né? Algo que é barato, que a gente pode fazer, né? Sem ter muito gasto, muito pesar, né? Você vai precisar se adaptar a isso, como eu já falei em outros vídeos, a qualquer atividade física. Você tem que passar pela fase de adaptação, tá? Você tem que ter alguns cuidados, mas é algo que está disponível para nós, não é algo que está assim muito longe do nosso alcance,
né? Então não vamos ficar doente, gente, não vamos piorar a nossa situação, pelo contrário, eu sempre penso assim, se eu tenho um problema, a minha missão é me cuidar, entender e ajudar o meu próximo a cuidar e a entender, porque teve pessoas e tem pessoas que fazem isso por mim, né? Tenho irmãos, tenho familiares, tenho amigos, tenho médico, né? Tem as pessoas que publicam vídeos que a gente vai, corre atrás e vê, tá? Então já deu 10 minutos o meu vídeo, é esse o meu tempo assim que eu me propus a produzir para não ficar algo também tão desgastante. E estamos aí, né, gente, para mais um mês de outubro, e finalzinho do mês vou tentar estar fazendo mais alguma coisa daí, falando mais sobre uma outra modalidade. Então lembre-se que a corrida é ótimo para emagrecer também, para melhorar a nossa aptidão cardiorrespiratória, né, a liberação de hormônios do bem-estar. Eu sinto que é muito significativa nessa modalidade, tá? Tudo bem, gente? Então, um beijo e até a próxima!